E aí, galera, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcelo Noronha, estou aqui com o Marco Aleixo. A gente vai Opa, bom dia, uma... pessoal. Isso aí, Marcão. A gente vai iniciar uma série de vídeos aqui para contar um pouquinho da história, né, da nossa startup, contar de onde ela começou, o que a gente faz, quais são as técnicas de inteligência artificial. A gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, aplicabilidade, resolução de problemas e assim por diante. E o que eu acho justo, né? Eu não poderia simplesmente falar sobre a Mister Turing, que o Marco Aleixo fale um pouco sobre ela, porque nasceu com ele, né? Então, gostaria, Marcão, que você começasse aí se apresentando um pouquinho, falando sobre você e dizendo, né, como é que começou aí a Mister Turing, para a galera entender aí nossa caminhada, nossa jornada. Tá, não, legal. Então, eu sou o Marco Aleixo, sou um dos primeiros a começar aí a ideia da empresa Mister Turing. A história, na verdade, ela vem desde agosto de 2016, exatamente, quando eu fui chamado para participar de um projeto de IA, uma iniciativa de IA aqui em Ribeirão Preto, e junto com o Evandro, que é o CEO da DataH, e nesse processo o Turing, a empresa tinha a ideia de termos uma ferramenta, um professor virtual, né? A gente queria fugir um pouco da ideia de construir um bot convencional e partir para a ideia de ter uma IA que consiga ensinar de maneira mais complexa e ajudar os alunos, os pesquisadores a evoluir no que eles estão estudando. E com o Então, tempo a então gente, a ideia, a primeira ideia que vocês tiveram era um professor virtual. Essa foi professor a virtual, Mister Turing no começo. professor virtual, e no começo a gente apresentando para algumas empresas, eles sempre perguntavam, eles gostavam muito da ideia, porque era realmente você ter esse conceito de um professor virtual, de um tutor ali que acompanha um aluno, ela é muito incrível. Só que a gente tinha algumas limitações técnicas na época, e quando a gente apresentava para as empresas a ideia, elas gostavam do conceito, mas às vezes perguntavam, putz, e se eu subir um PDF? O Turing consegue, na época a gente chamava até de Turing, o Turing consegue buscar as informações num documento? Porque na época a gente inseria tudo meio que manualmente, tinha uma IA ali para interpretar algumas coisas, mas era muito manual. O E que, a que gente você ouviu chama de essa. manual para o pessoal entender assim? Quando eles te questionavam em relação se você processava um PDF, como é que ele se subir manual para o pessoal entender? Aham. Putz, na época a gente montava umas aulas, a gente focou um pouco na IA, até a IA ensinando IA, era essa o nosso primeiro conceito. A gente tinha que cadastrar alguns pedaços da aula na mão. Então, é meio que um chatbot hoje faz. Recebe Tá, alguma coisa, responde uma coisa. A gente fazia isso na mão. Algumas coisas no meio eram automatizadas, mas a gente não conseguia ler um livro completo e transformar aquilo num diálogo, né? entendi. Esse processo ele era muito manual. E a gente percebeu internamente que também não ia escalar muito bem essa ideia de ter um ser humano, né? É que assim, o bot ele explodiu muito, acho que em 2017, que era quando a gente estava maturando a empresa, e a gente acabou surfando um pouco nessa onda de bot, e aí a gente percebeu logo em 2017 que não escala muito bem, né? Você tem que perder muito tempo adicionando informações. E aí foi aí que a gente ouviu várias vezes: eu consigo subir um documento completo? Vocês interpretam um documento completo? Em várias empresas que a gente mostrou era sempre uma dúvida, porque as escolas na época tinham os materiais todos em documento, tem Ah, os Words, ferramentas e tudo lá. Então, era uma pergunta recorrente, e aí foi que a gente começou internamente, na Mister Turing a ver como atender esse mercado que aparentemente precisa de uma ferramenta que consiga encontrar essas informações. E aí, fazendo um pouco de estudo de mercado, encontrei o Marcelo Noronha, né, eu lembro bem que, desse dia, cara. né, então aí a gente, pô, vamos conversar com o Noronha. O Noronha tem 35 anos de mercado aí já. Eu acho que é legal fazer uma adenda aqui, né? Desde 2004 eu trabalho com processamento de documentos por imagem, né? Engines de OCR, ferramentas de ECM, BPM, GED, Workflow, todas essas ondas aí eu tenho trabalhado, né? Eu tenho aí quase o dobro da idade do Marco, né? Então esses 35 anos aí são bem citados, mas eu vinha, né, com uma angústia, principalmente quando a gente falava em ferramentas de OCR, né, que é Optical Character Recognition, fazer o reconhecimento de caractere óptico, onde a gente tinha um problemaço, né?
onde se a imagem não tá boa, se o engine não sei o que, se a ferramenta não pega a informação, então você tinha um engine, tinha que criar algoritmos em volta do engine para ele saber onde procurar um CPF, para saber onde procurar uma informação específica. E quando eu passei a entender um pouquinho sobre inteligência artificial, não aquelas de marketing, né, que tem muito marketing em cima da IA, né? Tem muito consultor, né? Aquilo que eu costumo falar para todo mundo. Tem muito teórico falando sobre inteligência artificial, né? E uma coisa que eu gostei muito quando eu conheci você, Marco, e conheci o pessoal da DataH, foi exatamente isso. Ali era o skin in the game, né, cara? Vocês têm essa pegada de fazer, né? De colocar em prática um algoritmo funcionando. E aí eu comecei a conversar com você, com o Evandro, com o pessoal da DataH, conhecer mais vocês da Mr. Turing. E, cara, quando eu fui pro NLP, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu trabalho desde 2004, a gente nunca solucionou um problema gravíssimo que as empresas têm, que é de interpretar os documentos, interpretar as informações. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com vocês. Você lembra que eu falei isso pra você, cara? Sim, lembro. Eu quero trabalhar. A gente tava, acho que no, sei lá, no Nova Bra, não lembro que a gente Isso. tava, né? Foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. A gente já tinha conversado e tal. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Cara, eu tenho na minha cabeça que isso dá pra fazer N coisas, dá pra resolver N problemas, né? E ali a gente começou a ter uma relação de troca de conhecimento, né? Eu te passava o que eu conhecia do mercado, né? Inclusive do mercado da última empresa que eu tinha saído, que era a Nuance, né? Que era um mercado de outsourcing de impressão, que eu falei, cara, dá pra gente detonar nesse mercado, né? E aí você começou a falar, putz, Noronha, cara, isso dá pra fazer muita coisa, né? Mas, puta, legal, cara, vai lá. Porque isso eu pesquisava no Google ali, eu entendi o mercado, eu ia lá, confirmava algumas coisas com você, e você vinha com as visões diferentes, aí, putz, com o tempo a gente foi dando cada vez mais liga aí nos objetivos, né? E começamos a mudar um pouco a estratégia. Eu fui pegando essas dicas do Noronha e tal, mudamos um pouco a estratégia do Turing, e a gente, do Turing na época, depois a gente explica melhor. E a gente percebeu que as empresas começaram a se impressionar cada vez mais com a ideia de, eu posso subir a minha base de informações que eu tenho ali com poeira na minha empresa, ou estão bagunçadas, e o Alan, o Turing mastiga e eu consigo encontrar informação. Porque se você for analisar qualquer gráfico sobre quantidade de informação na internet, é exponencial o crescimento. Então, mas não é exponencial a quantidade de ferramentas que resolvem esse problema. Então foi unindo essas duas características que a gente decidiu desenhar melhor a ferramenta e começar a desenvolver, a evoluir pensando nesse problema específico. A gente passou mais ou menos, acho que trocando ideia, um ano e meio, né, Marcão? Eu era head de uma área de inovação, numa empresa de BPO conceituada de mercado, e aí eu assumi uma startup, peguei esse negócio de ver o que era uma startup, né, mas eu ainda era sustentado pela empresa mãe, né, ainda tinha salário, essa coisa de salário, né, de seletista, essas coisas, e aí a gente começou a trocar muita ideia, e foi amadurecendo na minha cabeça, né, essa ideia de, cara, eu quero IA, eu quero IA, eu quero NLP, e a gente conversando, até quando eu falei para você que eu ia fazer uma imersão no Canadá, você lembra disso? Sim. Eu falei que foi em 2019, que eu ia passar mais ou menos um mês lá, fazendo uns treinamentos nas aceleradoras, no Spark Center, ia conhecer a Mars, a DMZ, ia conhecer o pessoal do Waterloo ali no Canadá, onde a inovação ali impera muito grande, principalmente em inteligência artificial, né? E quando eu voltei, eu falei para você, Marcão, tô decidido, eu vou pedir para sair, né? Eu acho que quem quer correr o risco de dar certo precisa correr alguns riscos, né? E eu falei para você, eu vou largar os meus 75 mil reais, até brincar com você, né? Vou largar meu salário enorme que eu ganhava para empreender, cara. E eu conversei muito com o Evandro na época e fiz a proposta de virar sócio de vocês para me provar, lembra? Eu falei, cara, deixa eu me provar trabalhando com vocês,
quero ser sócio, quero fazer esse negócio explodir, porque eu acredito demais, a gente vai apanhar, nós vamos tomar porrada, É, de consultor, né, cara, tá uma porrada do que até lado, muita gente falando que a gente tá no caminho errado, a gente não tá sabendo o que a gente faz, a gente não faz isso, a gente não fala aquilo, mas acreditando muito, principalmente em você e na galera, né, cara, a gente tem aí, vamos falar o nome de todo mundo, né, o Wellington, o Gabriel, a gente tem o Vinícius, tem o Eduardo, né, cara, tem o isso. Ivan que ajuda a gente aí, tem você, e eu cheguei, cara, pra sacudir, cara, pra gente sair da zona de conforto, né? Olhar mercados que vocês ainda não estavam olhando, né? Que eram mercados que eu conhecia, e eu para me chacoalhar, para começar a entender coisas que eu não fazia a mínima ideia o que seria, É. cara. Porque a gente é muito tecnês aqui, né? Então, pô, É, a IA aqui eu treino, a equipe manja, mas o mercado, as experiências, as dores, acho que é isso que com você a gente conseguiu agregar muito bem, né? Porque se trabalhar só o tecnês não funciona, só o business sem entregar também não funciona, então acho que essa mistura que faz todo sentido, né? eu acho que foi legal, né? Porque você tava com dois papéis, né? Que na minha visão te atrapalhavam bastante e acabava atrapalhando Sim, a própria startup, né? sim. Você era o CTO, o responsável, né? Todo mundo gosta dessas letras, né? A gente vai falar É, dessas letras, mas você cuidava da parte técnica da equipe de desenvolvimento, né? Você tem um cara do seu lado que é um doutorando aí, que é o Vinícius Oliveira, né, cara? Um cara que está estudando NLP a dar com pau junto com você, né? Mas ao mesmo tempo você tinha que tocar o desenvolvimento. E também, ao mesmo tempo, você tocava o negócio, né, cara? Você é, também era o CEO, né, do negócio. Aí vocês olharam para mim, cara, a gente precisa de um CEO que tinha que ser curioso, entusiasta e otimista. CEO, né? E eu acho que, cara, a gente deu uma liga muito forte, cara, na equipe como um todo, né? Da maneira como eu fui convidado por vocês, eu me coloquei ali que eu queria isso também, né? Foi um toma lá da cá muito saudável, né? E eu acho que isso foi muito legal porque você tirou uma responsabilidade de um negócio que você estava aprendendo a fazer na marra, né? hum, E a gente, além de dividir as responsabilidades, a gente está somando, porque isso. eu falo sobre negócios e estratégias e você me fala sobre técnicas e estratégias de desenvolvimento que eu não conheço, né? Então isso é sensacional, cara. Essa troca que a gente É. vem tendo é muito boa. E agora, Marcão, fala um pouquinho para mim. Se eu não me engano, foi em fevereiro que eu tomei a decisão. Eu voltei em dezembro do Canadá do ano passado. E em fevereiro, eu já tinha tomado a decisão em dezembro, mas eu precisava fazer algumas entregas na startup que eu estava, né? Responsabilidade profissional, acredito, né? Isso é bom em qualquer momento. E foi quando eu tive uma conversa com um dos donos da empresa, coloquei a situação e ele aceitou de boa, né? Falei que eu ia empreender, ele falou, mas vai ganhar quanto? A primeira pergunta dos caras, vai ganhar quanto? Eu falei, você não vou ganhar nada, cara. Foi empreender, cara. O cara falou, você é louco? Vai deixar o seu salário? Eu falei, cara, quem quer ganhar muito precisa arriscar uma hora, né, cara? E eu não tô pensando no ganhar muito é, financeiro, eu tô pensando no ganhar muito propósito, valor, agregar valor para as empresas. E eu acho que com vocês a gente já tem fechado alguns negócios, eu acho que a gente passou a agregar muito valor para os negócios, né? Agora, Marcão, conta para mim como é que foi essa virada de quando vocês me chamaram para ser o curioso, entusiasta e otimista da Mister Turing. Que aí a gente fez essa troca, né, que foi muito legal. Conta aí. Acho que realmente o grande. Assim, foi bem rápido, na verdade. Depois que a gente começou, nos alinhamos em como trabalhar em conjunto. Eu acho que a diferença é absurda quando você tem alguém com experiência. Então, primeiro, eu Velho, consegui cabelo branco focar. e tal, né? Cabelo branco ajuda bastante, ajuda bastante. Né? Então, acho que quando eu comecei a focar bem na parte técnica, junto com os meninos ali, e o Noronha, pô, vim trazendo os problemas, conversei com não sei quem, tal, tá com tal problema, tal, e eu acho que isso ajuda bastante. E acho que é uma dica para qualquer um.
sempre tenha essa ideia de ter duas pessoas com conhecimentos diferentes, mas que somam, ela é fundamental para você conseguir evoluir um negócio, uma startup, porque é difícil só no tech evoluir alguma coisa e tornar um produto e vender, né? Mesmo tendo a ajuda de DataH e tal, acho que ter ali focado 100% duas pessoas que somem bastante, eu acho que isso foi essencial para em pouco tempo a gente ter uma drástica no produto, na empresa como um todo. Aí veio a ideia, pô, estamos confundindo Turing, o que é Turing e tal, vamos tentar reformular a ideia. Aí o Noronha chegou batendo muito nessa tecla também, aí surgiu o Alan, né, que é o Isso nosso foi produto legal, né, principal, cara? então acho que Eu acho que vale a pena a gente foi. citar, né, que a gente tem a Vai. nossa primeira parceria foi com a SB Marketing, né, cara? Os caras são. Uhum. Eu gosto muito do trabalho deles, já trabalhei 2 vezes com eles, né? Eles aceitaram, né? E essa parceria foi: vocês vão usar um algoritmo de inteligência artificial, mas eu preciso que vocês ajudem essa startup a fomentar a marca, né? O nome. E quando você tem o nome da startup, Mister Turing, que depois eu quero que você explique um pouquinho, e você falar do Turing, né, ficava uma coisa meio confusa, né? O Turing é o produto, é a startup, o que é o negócio, né? E aí a gente começou a fazer os brainstorms, começamos a discutir com a SB, né, com a Juliana e o Aquiles, que são os donos, são sensacionais, são amigos e são parceiros, né? E aí a gente começou a conversar e eu cheguei para você e falei, cara, velho, vamos personificar o produto, né? Eu acho que é importante também falar, Marcão, que a gente tem 5 grandes pilares dentro da nossa plataforma, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco isso, falasse, né, de quando a gente tem a parte de interpretação de documentos, falasse da pergunta e resposta, correlação de informação, o que a gente está caminhando, né, de fazer o speak to text, text to speak, né, conversão de voz, e a parte de sumarização. Então, fala um pouquinho dessa transição da Mister Turing para o Alan, o que foi isso, porque eu acho que é legal você falar, mesmo a ideia tendo sido um pouco da agência, em brainstorms que a gente teve, eu acho legal você contar que você entrou fácil na sua cabeça a ideia da gente fazer a personificação, o porquê da gente usar o cubo, né, com fórmulas matemáticas, eu acho legal, e depois falar dos pilares que a gente tem hoje que sustentam o que a gente faz dentro da Mister Turing. Tá. A empresa é uma clara homenagem ao Alan Turing, né, o matemático que no passado teve grandes avanços na parte de criptografia, toda aquela história. Então, acho que a gente usou ele como uma certa inspiração para essa ideia da IA e da empresa como um todo. Aí, quando chegou nesse brainstorm, a Juliana falou, putz, poderia chamar Alan, acho que foi ela, não lembro quem foi. Putz, Foi na ela hora fez mesmo. todo sentido. Então, você continua fazendo a homenagem da pessoa que você acha extremamente Sensacional, fantástica, vai. sensacional. Então, assim, acho que foi fácil mudar o nome ali, começar a tratar de outra forma, porque no fundo a essência é a mesma. Você ajuda a explicar com isso você explica mais fácil o que é. Então, continua lá no DNA da coisa, tudo a homenagem que a gente queria prestar. Então, acho que isso foi uma mudança fácil de engolir, que fez toda a diferença, porque você começa a personificar, e aí você pensa no nosso roadmap no futuro, que é a ideia de ter um assistente corporativo ali que consiga tratar vários problemas de uma vez. Então, acho que foi uma ideia sensacional que a gente teve, foi uma sacada legal pra caramba. E com isso, nesse mesmo período, a gente estava na ideia de, o que nós vamos ser no futuro? Né? O que a gente vai Lembra? entregar no Você lembra isso, cara? Foi tenso, né, cara? Foram altas madrugas aí conversando o que seria, porque acho que um dos pontos que é extremamente importante é esse, você saber para onde que você está indo, né? Porque construir um agora é tranquilo, mas chega uma hora que se você não parou e pensou no futuro, você desvia de caminho, começa a viajar na maionese, você vê um problema e acha que aquele problema é tudo, mas na verdade morre 2 passos à frente. Então, essa ideia Acho que avança muito rápido hoje, né, Marco? Antigamente todo mundo fazia planejamento de 3, 5 anos, 10 anos. Hoje o planejamento são meses, né, cara? Você fala, cara, daqui 6 meses tem que estar funcionando, porque se não tiver, vai vir algo, uma tecnologia nova,
que pode atropelar, inclusive, o que a gente está olhando lá na frente, né, cara? Então, assim, acho que esse planejamento a gente fez no começo do ano, tentando olhar ali uns 6 meses e, pô, com 3, 4 meses o negócio já mudou muito. O processamento de linguagem natural no mundo todo tem crescido de maneira absurda, então acompanhar isso é fundamental, mas ao mesmo tempo sai muita informação e se você não tiver o foco, você, pelo menos a gente aqui, a equipe mais técnica, se empolga muito fácil com tudo Com que sai de técnicas novo. novas, né? Vai, É, pô, é, saiu um negócio muito louco, vamos fazer. E perde o foco, né, cara? Isso, é, isso eu acho que a gente tem que agradecer o mestre Jedi Evandro, né, cara? Porque as mentorias que ele fez com a gente foram sensacionais, né? Ele conseguiu fazer com que o nosso roadmap ficasse muito claro para a gente. E quando a gente entendeu o nosso roadmap, a gente conseguiu convencê-lo, né? uhum, Que era uma tarefa difícil nossa. Um CEO de uma empresa que está hoje no Canadá, está em Portugal, não para de avançar, né? Inclusive eu estou fazendo homenagem para a DataH aqui, né? Mas assim, eu acho que é muito interessante a gente frisar que ele nos ajudou muito, né? E é uma coisa que ele acabou aprendendo, né? Muito nessa ida dele para o Canadá, que é uma coisa que eu tenho uma birra muito grande, eu tenho uma birra assim gigantesca com esses consultores da moda antiga, né? Que eles vêm, analisam a sua empresa, te mostram o problema e vão embora, né, cara? Os caras, pô, você é ruim nisso, ruim naquilo outro, você tem que melhorar. Mas, cara, lá fora não é assim, né? Lá fora o cara vem e fala que vem cá, eu vou mostrar para você onde você pode melhorar, eu vou mostrar para você o que você precisa fazer, porque eu já passei por isso. E eu acho que eu posso encurtar o seu caminho. E foi o que o Evandro fez, ele já está lá 1 ano no Canadá, ele fez com a gente. E ele fez uhum. outras startups, né, do grupo, né? Então, quando ele fez isso com a gente, foi um divisor de águas, porque a gente estava patinando. Eu estava Tá. patinando, cara, porque eu peguei uma startup que estava andando, né? Deu uma melhorada nela em alguns aspectos, mas a gente estava apanhando, cara, na hora de fazer um moonshot, lembra? Lembro. E aí Porque construiu os pilares, né, cara, que foi o que hoje sustenta. E eu queria que você contasse um pouquinho desses 5 pilares e falasse da implementação que você fez, que para mim, desculpa a palavra, foi foda. Fala da visão computacional, que isso pra mim é foda, velho. Fala aí. então acho que com um roadmap ali, um moonshot definido, foi a hora de colocar a mão na massa. E aí foi que a gente percebeu que, primeiro, começando por isso que o Marcelo citou por último, o NLP, pô, é uma técnica que tem avançado muito nesses últimos anos. Na verdade, principalmente ano passado, nossa, surgiu muita coisa, começo desse ano também. E a gente percebeu que você olhar para o desafio com uma vertente só era um problema. Então a gente, pô, batia muito na tecla que Mister Turing, NLP, opção de linguagem natural, mas faltava alguma coisa. Então, pensando bem no Olha, a problema, gente pô, não as pessoas, desliga o telefone e faz barulho, ó, tá vendo? então assim, Fala do as apresentador. pessoas, as pessoas escrevem os documentos de maneira muito visual, né? Então, a gente olhar só para o texto corrido puro não faz muito sentido. A gente não consegue extrair toda a informação que precisa. E aí veio a minha ideia de, pô, vamos tentar usar a visão computacional nessa sacada aí, nesse problema, né? Então, conversei com o Fernando, que é um outro cara da DataH também, acho que é da Data Life até. Falei, Fernando, tô com essa ideia aqui, faz sentido? Ele falou, mano, acho que faz, hein? Prega o pau. E foi aí que a gente veio com o conceito de aplicar a visão computacional e processamento de linguagem natural no processo de interpretar um documento, né? Então, o Show. ganho foi absurdo. Acho que a gente lançou isso faz umas 2 semanas, na nossa plataforma 2.0, e foi uma sacada que até agora eu não vi muito isso sendo unido. Eu acho que daqui para frente faz cada vez mais sentido a gente pensar em unir as capacidades da IA e não só tratar ali de maneira separada, né? Então, acho que essa foi uma das grandes mudanças que a gente teve, né, na nossa pesquisa e desenvolvimento. Os moleques ralaram muito ali para afinar, porque era algo meio que não explorado, né? Era uma técnica que existe, visão computacional, mas unir ali que foi o segredo da coisa. Tá, eu vou deixar pra gente falar sobre NLP,
né, que eu acho que muita gente vai ficar com dúvida, né? Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, num próximo vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, porque eu acho que tem que contar a história, a gente tem que falar, né, cara? Acho que Contextualizado. tem que contextualizar, meia hora fica legal para as pessoas entenderem, então assim, vou insistir. Fala pra gente dos pilares, né? O que sustenta hoje a Mr. Turing, a nossa plataforma, né? Uma das coisas que a gente definiu é o processo que o ser humano faz. A gente se baseou muito no que o ser humano faz para aprender alguma coisa e assim por diante. Então, contextualizar a informação, interpretação, o meio de interação por voz, por exemplo, que é algo que é inevitável. Hoje em dia, tem cada vez mais Alexas espalhadas por aí. Eu não gosto desse tema, hein? Eu não gosto. Entendeu? Então, assim, o Noronha ficou doido nesses últimos meses aí, falando de voz. Então, eu acho que esses 5 pilares que o Noronha citou, eles são fundamentais. Então, o processo de contextualização, por exemplo, que é a ideia de você unir os assuntos e tentar pegar cada um de uma parte, não simplesmente ler uma informação única para encontrar alguma coisa, ela é fundamental. O processo de voz, ele é sensacional, dá uma visão totalmente diferente, uma forma de interagir que você acaba esquecendo um pouco que você está interagindo com uma IA e começa a ser algo mais próximo do humano, apesar de que ainda estamos no começo ainda, no processo de voz e tal, mas acho que a longo prazo faz todo sentido. As novas gerações estão cada vez mais acostumadas com isso, então pensar só no hoje não faz muito sentido. Então acho que esses processos que se unem faz todo sentido para o que é a empresa, o que é o produto. Show de bola, cara. Eu acho que deu pra gente fazer um ampassant aí, né, do que é aí a Mr. Turing hoje. Então é a Mr. Turing, e a gente tem aí uma das pivotadas que a gente deu de dentro de um dos pilares que nós temos dentro da plataforma, que é o Alan. A gente vai contar um pouquinho de cada pilar desse, provavelmente nos próximos vídeos. A ideia é que a gente solte nesse começo um vídeo por semana, tá? Toda segunda-feira, vamos ver se a gente consegue, além de ralar pra caramba do jeito que a gente tá ralando, né? Ver se a gente consegue lançar um vídeo por semana para tirar a dúvida da galera, falar sobre aplicações, né? Como iniciar uma jornada de inteligência artificial nos negócios, né? Tirar um pouco desse receio, né, que as empresas hoje têm, porque gastaram muito dinheiro no começo com as grandonas que falavam de inteligência artificial e na prática acabaram não dando tanto resultado quanto esperavam, né? Arrumaram para a cabeça. Exato, arrumaram para a cabeça. E a gente vem arrumando o resultado das empresas que não conseguiram entregar, né, Marcão? Isso é legal, a gente vai citar também para a galera, eu acho que fica... A gente não vai citar nomes, obviamente, porque não é o nosso intuito falar mal dos negócios, mas é falar como a gente consegue ajudar e trazer uma solução simples, né, com uma startup moderna como a nossa, né, uma startup que vai se internacionalizar daqui a pouco, com garotos e pessoas experientes de cabelo branco, né, eu não pinto cabelo e tal, mas e que a gente consiga fazer com que essa jornada seja legal, né? Eu acho que o nosso principal intuito, a gente tem um propósito, é fazer o AssistFlix, vamos chamar assim, né, cara? O assistente corporativo inteligente de busca de informações nas bases de conhecimento do cliente de maneira simples, né? E a gente tem muita ideia, muita coisa para trocar aí, né? Então, eu agradeço, Marcão, valeu, primeiro vídeo, muita improvisação, cachorro latindo, a empregada da vizinha falando, a gente não tem um ambiente próprio, não somos um produtor de vídeo, né? Então, muita coisa acontecendo no improviso. Então, assim, eu sou Marcelo Noronha, né? Hoje eu sou curioso, entusiasta e otimista aqui desse negócio que eu considero sensacional. Eu me arrepio toda vez que eu falo da Mr. Turing. Aqui a gente tem o Marco, né? O Marco Aleixo, que é o CTO hoje da startup. E vamos ver também, né, Marcão, se a gente convida os nossos... eu tava pensando nisso. Nosso staff, né, cara? Vamos chamar a galera toda pra gente bater um papo. Cada dia a gente chama interage, fala como é que a gente faz, como é que é a interação que a gente tem com o cliente, né? E como é que a gente constrói aí uma jornada madura, né? Que começa resolvendo problemas pequenos e a gente faz esse algoritmo crescer dentro dos negócios, né? Dentro da jornada de implementação de inteligência artificial
saindo da teoria, né? É muito É isso. fácil falar, é muito fácil. Eu acho bacana, cara, você adquirir conhecimento, ler, né? Você mostrar isso para o mercado, mas eu dou muito mais valor para quem pratica, né? Né? Só quem pratica sabe onde é que está realmente o problema, né? Na teoria, Só quem cada pratica teoria, vê as madrugadas que perde. cada teoria que a gente tem por aí que é nem bom falar porque a gente perde o sono, né, Marcão? Então, Nossa, assim, pode crer. obrigado. Eu espero que a gente tenha ajudado aí o público que eu espero que a gente inicie, né? A gente vai colocar isso no nosso canal, o canal da Mister Turing, depois nós vamos publicar nas redes sociais e tudo mais. E vai ser uma série de vídeos bem educativos, bem instrutivos aí. Beleza? Quer falar alguma coisa, Marcão, para encerrar? É isso. Acho que a ideia de contar a vida como ela é e as nossas experiências, acho que é um conteúdo que eu, pelo menos, consumo. Pô, me inspiro em muita gente que deu certo. Eu acho que primeiro que a gente registra a nossa caminhada, que eu acho que isso é legal pra caramba, e Ah, compartilha os problemas e as formas e vamos evoluindo em conjunto. Acho que isso é muito legal. legal. Show de bola. Obrigado, viu, Marcão, por disponibilizar o tempo aí. Fala para os clientes, calma, a gente já vai entregar o que tem que entregar nessa segunda aí e tal. E vamos embora, cara. Então, eu sou o Marcelo, esse é o Marcão. Bem-vindo ao mundo da Mister Turing. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, abraço.